Reiniciando a pauta da tarde do dia 23, nós vamos recomeçar com o processo item 172 da pauta, processo 13.884.003978.98/2017, 98/17, Cervejarias Kaiser. Este processo contará com a defesa de advogado e, no caso, a empresa será representada pelo Dr. Mário Junqueira Franco Júnior. Já está na sala? Não, ainda não, né? Sim, presidente. Não estou visualizando aqui o... Ele está na sala de espera. Pode chamar, então, Patrícia, por favor. Ok, Pode chamar. Obrigada. Eu farei a convocação. Item 172 na pauta do Dr. Mário Junqueira, que o processo será julgado agora. Está na pasta, doutor Eduardo? Está, né? É do conselheiro Leonardo. É do conselheiro Leonardo, perfeito. Está na pasta. Deixa eu ver aqui. Como é da Kaiser, achou que era do Oswaldo. Bem, boa tarde, doutor Mário Junqueira. Seja bem-vindo à turma 3401. O senhor fará a sustentação oral a favor da empresa Cervejarias Kaiser. Perfeito? Nesse processo, item 172 da pauta. A relatoria é do doutor Leonardo, que fará a leitura do relatório, e após o senhor terá 15 minutos para fazer a defesa. Depois disso, nos debates, se o senhor tiver algum esclarecimento de fato, o senhor poderá fazê-lo. Por favor, doutor Leonardo. Obrigado. Pois não, presidente. São pedidos de compensação de vários créditos de débitos com créditos decorrentes e supostos pagamentos a maior de PIS, com base no Decreto-Lei 2445/2448. O pleito foi indeferido pela Unidade Conforme Despacho SAORT de 2003 e confirmado pela Delegacia de Julgamento de Campinas no acórdão tal. A decisão ela veio até o CARF, onde houve a pronúncia pelo direito à compensação dos valores pagos a maior, quando feito o confronto dos valores pagos pelos citados decretos-leis e devidos pela Lei Complementar 770, considerada a questão da semestralidade, base de cálculo da contribuição. E se pronunciou também, o CARF naquela oportunidade, sobre o prazo prescricional, bem como sobre o direito da contribuinte em ver corrigidos os valores eventualmente pagos a maior, de acordo com índices que reflitam a real desvalorização das pressões monetárias. Depois do retorno dos autos à unidade, iniciaram-se os procedimentos julgados necessários para cumprir as decisões, e ao fim dos trabalhos, um novo despacho decisório indeferiu o pleito em sua totalidade, por motivos que podem ser resumidos genericamente por ilegitimidade da formulação do pleito pela matriz em relação a recolhimentos efetuados pelas filiais, sem que houvesse opção pela centralização dos pagamentos, falta de apresentação de documentos originais de arrecadação em relação a pagamentos não controlados eletronicamente e não comprovação da existência do direito de crédito por documentação hábil. Interessado apresentou manifestação de conformidade apreciada pela 14ª turma de julgamento, em 3 de agosto de 2014,
que deu origem ao acórdão número tal, que julgou improcedente a manifestação. Em 10 de 10 de 2014, a CEORT da DRF de São José encaminhou o dossiê sob o número tal para que a 14ª turma de julgamento da DRJ analisasse relatório de análise e contestação, e o documento se refere à questão específica do acórdão da DRJ, e neste acórdão a turma considerou improcedente a manifestação de inconformidade oposta contra despacho decisório emitido pela DRF, mantendo a orientação da delegacia quanto ao indeferimento do pedido de restituição, não reconhecendo direito creditório e não homologando as compensações ali vinculadas. E o motivo foi o afastamento pelo acórdão de um dos fundamentos relacionados ao despacho decisório para o indeferimento do pedido de restituição formulado para a não homologação das compensações. Na decisão da turma de julgamento, entendeu-se pela legitimidade do estabelecimento matriz formular pleito de restituição em nome dos estabelecimentos filiais relativos a recolhimentos por eles efetuados antes da centralização obrigatória dos estabelecimentos, mesmo sem a opção da centralização DN 128 de 92. O documento elaborado pelo CEORT objetiva trazer à turma ponderações tocante ao tema da centralização e autonomia dos estabelecimentos da pessoa jurídica. E, ao final, encaminha que, sendo essas considerações sobre o tema de centralização, e mesmo não havendo erro material detectado no acórdão da DRJ, por entender que esses são relevantes indicadores de paradigma consolidado no âmbito da Receita Federal e poderiam influenciar o resultado final do litígio, já que, em caso de manutenção de indeferimento efetuado do acórdão, esse aspecto sequer seria julgado no CARF, propôs que o presente relatório fosse levado à consideração da 14ª turma da DRJ. Ciente do documento elaborado pelo CEORT, a DRJ solicitou à unidade local o envio dos presentes autos para análise. Em 29 de 10 de 2014, a 14ª turma da DRJ proferiu o acórdão número tal, citados folhetais, de relatoria do auditor fiscal César Toffoli Queiroz, que entendeu por unanimidade de votos anular o acórdão anterior por ter deixado de observar a interpretação fixada pela COSIT, e 2, julgar improcedente a manifestação de conformidade nos termos do voto do relator, que restabeleceu como motivação para o indeferimento do pedido de restituição, para o não reconhecimento de direito creditório invocado, para a não homologação das compensações, também a falta de legitimidade do estabelecimento matriz para demandar restituição de valores de PIS recolhidos pelos estabelecimentos filiais da pessoa jurídica, reiterados os demais aspectos e motivos presentes no acórdão anterior, anulado, nos termos da ementa abaixo transcrita, faço a transcrição. A contribuinte foi intimada via postal em 16 de novembro de 2014, em conformidade com o aviso de recebimento, e depois recurso voluntário, no qual reiterou as razões de sua manifestação. Em sessão de 31 de janeiro de 2019, essa turma decidiu converter o julgamento de diligência nos seguintes termos. Resolve converter em diligência para que realize a conferência das questões de fato e os cálculos apontados no recurso voluntário pela contribuinte recorrente. 2, esclareça e demonstre se os valores encontrados estão ou não em suficiência para extinguir os débitos objeto de compensação e elabore relatório conclusivo. A unidade de preparo apresentou informação fiscal nos seguintes termos. Os valores do período foram consideravelmente menores do que os pleiteados pelo contribuinte, porque não foi analisado todo o período pleiteado. Os valores encontrados pelo perito não são suficientes para extinguir os débitos, mas, com a confirmação de que o contribuinte utilizava o próprio faturamento como base de cálculo do PIS, é possível, por meio dos recolhimentos, recompor os faturamentos mensais do período e preencher as lacunas faltantes. Dessa forma, de posse do valor recolhido, a alíquota aplicada e a data de vencimento chega-se ao faturamento do mês. Cabe mencionar que grande parte dos dados, maiormente de 89 e 91, já traz o período de apuração e vencimento preenchidos. No mês que o perito afirma a alíquota foi aplicada 0,75, foi utilizada para a recomposição do faturamento e foi montada, portanto, com base nesses dados, nessa reconstrução, uma tabela de recomposição dos faturamentos mensais, né? E quanto à comprovação dos recolhimentos, tem-se que a base de dados eletrônica da Receita Federal não contempla 89 e apresenta falhas eventuais entre 90 e 91. A despeito deste fato, todos os recolhimentos a partir de abril de 91 foram confirmados eletronicamente. Assim foram considerados os recolhimentos trazidos aos autos pelo contribuinte, exceto aqueles que foram expressamente não confirmados por outra unidade da Receita Federal.
foi constatado ainda, pelas informações colhidas nas guias DARF apresentadas, que a filial de Divinópolis extremamente recolheu o PIS sobre o faturamento do sexto mês anterior até 6 de 93, não havendo, pois, nenhum crédito relativamente a esse período, exceção aos recolhimentos efetuados em 89, que foram efetuados nos decretos-leis mencionados. Uma vez que a prescrição de direito à repetição é contada a partir da data de recolhimento, aqueles efetuados antes de 30 de 12 de 88 não foram computados no cálculo, mas considerados para a recomposição do faturamento. Quanto ao confronto entre PIS recolhido e PIS devido, ele traz o seguinte esclarecimento. Segundo a Lei Complementar 770, o mês de competência era o próprio mês de vencimento. Então, ao retornar os comandos da Lei Complementar 770, os gastos pelas datas em que foram recolhidos não correspondem mais à mesma competência original. E aí, chega ao impasse de uma pilha de recolhimentos e outros de faturamentos mensais que, no entanto, não possuem mais qualquer vínculo original relativo às suas competências, né? E, ademais de dois conjuntos possuírem lacunas de muitos meses, essa é a dificuldade desse trabalho, dessa diligência. Uma vez que o PIS é uma exação mensal e o crédito é a diferença entre PIS recolhido e PIS devido, os recolhimentos cujos faturamentos do sexto mês anterior não foram encontrados não foram computados. E os faturamentos sem correspondente recolhimento do sexto mês posterior também não foram computados. E após todo esse trabalho, tem-se uma correspondência entre as guias DARF recolhidas em determinado mês e o faturamento do sexto mês anterior, que é a tabela que ele recompõe de recolhimentos e respectivos faturamentos dentro da semestralidade. Após esse filtro, né, para finalizar o cálculo, ele utilizou o programa Crédito Tributário Subjúdice da Receita Federal e foram calculadas as alíquotas de PIS a 0,35%, e o contribuinte pleiteou um total de R$15.647.000, não foi o valor encontrado pelo perito de R$3.653.000, nem encontrado no cálculo feito por ele do trabalho de R$6.484.000, que tampouco seria suficiente para extinguir os débitos compensados. O contribuinte já foi intimado desta informação e apresentou uma petição. E a explicação é que a divergência se dá por três motivos. Primeiro, o relatório conclusivo adotou a semestralidade em relação ao vencimento do PIS e não em relação ao fato gerador, contrariando a decisão do STJ no rito dos repetitivos. Então, tem um erro de premissa aqui, ao qual nós estaríamos vinculados. Em segundo lugar, o relatório conclusivo, quando da alocação dos débitos aos créditos, considerou tão somente os DARFs a partir de maio de 91, restringindo sobremaneira o crédito total. E 3, o relatório conclusivo se valeu de faturamento distinto daquele demonstrado pela requerente ao longo do presente feito, sem sequer mencionar a razão para desconsiderar a ampla documentação contábil acostada. A autoridade fiscal reputou que a base de cálculo do PIS, devido conforme a Lei Complementar 770, seria o faturamento de 3 meses antes do vencimento do PIS. Então, com relação à competência de fevereiro de 89, considerando que o vencimento do PIS dava 3 meses após o fato gerador, o pagamento deveria ocorrer até 5 de 89. Então, dessa forma, como a autoridade considerou que seria a trimestralidade, seria o de novembro de 88. O seguinte trecho de relatório conclusivo deixa isento de dúvidas o critério incorretamente adotado. O perito considerou o vencimento do PIS devido como sendo no mês seguinte outra competência, que é um erro, pois, segundo a lei complementar, a competência é o próprio mês do recolhimento, fecho aspas, né? Então, nesse sentido, fato é que não são necessárias maiores digressões sobre o assunto, já que o STJ, julgamento sujeito aos repetitivos, ao qual nos vinculamos regimentalmente, já definiu a questão justamente no sentido de que a semestralidade se refere ao fato gerador. Então, trago a transcrição também alegada corretamente pelo contribuinte nesse caso. E aí, por essas razões, a contribuinte nessa petição apresentou uma memória de cálculo alternativa da autoridade fiscal, assumindo a premissa de obtenção de faturamentos a partir das guias DARF, né? Corrigindo-se apenas o erro com relação à posição da semestralidade e das alocações. E aí chegou ao valor de R$12.613.000 como memória de cálculo apresentada. Aí pede na petição que, na hipótese de se entender como não comprovado o faturamento dos períodos em questão, o que ele coloca apenas como argumentação, a requerente entende como comprovada
a parcela do crédito inicial, totalizando o crédito original de 12 milhões. Considerando as memórias de cálculo anexas, contendo informação de todos os critérios adotados para chegar aos valores mencionados, a requerente entende que o feito se encontra pronto para julgamento, independente de novas diligências. É o relatório, presidente, mas só pelos valores, pelo relatório, acho que já dá para ter um indicativo qual vai ser a minha proposta. Ok, doutor Leonardo, obrigado pelo relatório. Eu passo a palavra para o doutor Mário Junqueira para fazer a sua sustentação oral. Muito obrigado, presidente, senhores conselheiros, nobre relator. Muito obrigado pelo relato específico. A questão aqui já não é mais o direito da questão do PIS-decretos, né? Quem é jovem não lembra, quem é velho já não consegue mais lembrar dessa maluquice que foi essa questão. Aqui é só cálculo, né? Estamos discutindo o cálculo. E não passou pela DRJ, porque foi diligência, então veio direto aqui para o Conselho de Contribuintes. Mas são 3 pontos que a recorrente aponta, né? Esse erro no cálculo da semestralidade, porque se você tinha prazo de 3 meses para pagar, a competência é de 3 meses anterior e a semestralidade é de 6 meses anterior à competência e não do pagamento. E foi isso que ele fez. Do pagamento, 6 meses, ele fez uma trimestralidade. É um cálculo diferente. Então, o que se pede é a correção desse cálculo. Com relação ao também o segundo ponto, que foi bem destacado pelo doutor Leonardo, é a questão da não alocação de pagamentos que estão no processo em DARF para períodos anteriores a 91. Né? Os DARFs são originais, são os que tinha a recorrente para juntar no processo. Então, não podem ser desconsiderados, normalmente num processo que durou quase 20 anos, né? da sua apresentação aqui no Conselho, dentro da Receita Federal. E, por fim, tem a terceira questão, e vejam que é só uma questão de cálculo, não tem muita questão de mérito envolvida, do que o contribuinte juntou os seus balancetes para a prova do seu faturamento específico. E o fiscal fez uma inversão, né, partindo de alguns DARFs para chegar no faturamento. Né? Então, também se pede a consideração dos documentos que estão juntados, provando o faturamento da contribuinte, com o cálculo que foi apresentado junto com a manifestação à diligência. Né? É só isso que se pede, e se porventura tiver que voltar o processo para nova computação dos valores, que seja, né, em face do melhor cálculo preciso que se busca atingir. Muito obrigado. Doutor Leonardo, pode continuar, por favor. O senhor está mudo. Doutor Leonardo? Leonardo, você está mudo. Bom, então a petição apresentada pela recorrente indica um equívoco na premissa adotada pela unidade de preparo, que prejudica todo o trabalho realizado. De fato, a correta aplicabilidade da regra da semestralidade, conforme decidido pelo STJ em recurso submetido ao regime dos repetitivos, e esse entendimento, como nós sabemos, encontra eco na súmula 15 desse CAP, né? Então, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária, e ademais aplica-se a questão do entendimento consubstancial no recurso especial, número tal, e eu faço a transcrição. Então, em atendimento ao próprio princípio da eficiência, né, tem-se que, ao caso, incide a decisão, e ante o exposto, presidente, eu, tendo até em vista os valores envolvidos, né, a dificuldade que haveria para realizar essa apuração aqui em sede recursal, eu voto no sentido de entender que os esclarecimentos da recorrente indicam equívocos da premissa da diligência fiscal, que esta é prejudicada, e voto por converter novamente o julgamento de diligência para que a unidade analise as informações do documento juntados aos autos a partir das premissas firmadas no presente julgamento. Em segundo lugar, esclareça e demonstre se os valores encontrados estão ou não em suficiência para extinguir os débitos, confeccione relatório conclusivo de diligência com os esclarecimentos que entender pertinentes,
intime a contribuinte para que se manifeste sobre o relatório conclusivo no prazo de 30 dias. É como voto, presidente. Muito obrigado, Leonardo. Deixa eu ver, tem alguma discussão? Não, né? Senhor presidente, não tem uma discussão, não. Eu não levantei a mão aqui, mas eu acho que eu ouvi o Oswaldo. Oswaldo ia falar? Não. Eu ia fazer até uma sugestão aqui, até para a gente dar até máxima eficiência ao princípio de eficiência, e pergunto ao relator se ele concorda com a minha ponderação, é que parece que um outro ponto bem sensível aqui em relação a essa diferença nas contas, né, feitas pelo perito, receita e contribuinte, também se dão, pelo menos pelo que aponta aqui o contribuinte, por conta desses DARFs aí que não foram considerados, né, de maio de 91 para trás. E penso que talvez seja o caso da gente reiterar aqui na diligência que a conta leve em consideração as provas que estão acostadas nos autos. E aí é claro que isso aí vai ter um juízo de valor ali que do que está acostado, porque se eu não entendi errado, parece que o auditor fiscal, na hora de fazer esse levantamento, ele ignorou os DARFs acostados pela empresa e levou em consideração somente o que tinha no sistema, fazendo inclusive constar, né, no seu relatório que o sistema tinha algumas inconsistências essas que aparentemente foram revertidas em prejuízo aí desse direito creditório, o que não me parece muito razoável. Então, penso que seja interessante a gente fazer constar que essa conta leva em consideração os pagamentos comprovados nos autos, né, dos autos. E, a partir daí, isso volta para a gente vai avaliar o resultado dessa diligência. Era isso que eu tinha a dizer. Perfeito, doutor Gustavo. Eu acresci aqui o item 1, analise as informações do documento juntadas aos autos. Acho que vai ficar até repetitivo. A partir das premissas firmadas no presente julgamento, eu coloquei vírgula, levando em consideração ainda todas as provas acostadas aos autos, em especial as guias DARF. Só que, como repetiu, vou colocar, analise as informações do documento juntados aos autos, em especial as guias DARF, que eu acho que, não sei se é a melhor proposta de redação, a partir das premissas firmadas no presente julgamento. É ideal, sim, conselheiro Leonardo. Eu acho que está bem claro. E até acho que pega um pouquinho pela redundância, mas tá excelente. O que você está dizendo para a fiscalização é justamente a preocupação do conselheiro Gustavo. Amigo, não é só olhar o sistema da Receita, é só olhar o DARF. E se o presidente me der a palavra novamente, eu gostaria de perguntar também aqui ao patrono, porque o conselheiro Leonardo bem relatou aqui que, em linhas gerais, foram 3 elementos aqui diferenciadores, né? Esses 2 elementos a gente está trazendo aqui o tratamento via diligência, que primeiro é o critério ali, né, de aplicabilidade da semestralidade, que foi o elemento central do voto do relator, essa minha ponderação aqui em relação aos DARFs acostados aos autos, e o item 3, ele vem dito que o relatório conclusivo se valeu de faturamento distinto daquele demonstrado. E aí eu queria perguntar aqui para o patrono se essa diferença aqui decorre justamente por conta do critério da semestralidade, porque se você está aplicando ele de forma equivocada, você vai enxergar faturamentos sempre deslocados, né? Ou se essa é uma de entendimento a respeito do que é o faturamento aí do período de apuração. Excelência, se corrigido o primeiro item, que é o critério da semestralidade, e a consideração de todos os DARFs no processo, esse terceiro item deixa de ter impacto relevante, certo, porque estaríamos dentro de um contexto. O cálculo
de trás para frente que muitas vezes fez o auditor, partindo do DARF para achar o faturamento e desconsiderando alguns elementos, são muito antigos, né? Mas isso não impacta tantos, porque teoricamente é razoável o cálculo, né? Dessa maneira de se encontrar a base de cálculo ao reverso, não impacta tanto quanto o problema da semestralidade e da desconsideração de DARF. Certo. Obrigado. O único ponto que é só um esclarecimento também. Esse cálculo que a fiscalização faz, normalmente é um sistema, é um programa que faz esse cálculo, né? Você alimenta os dados e o programa faz o cálculo. Eu fiquei um pouco na dúvida como é que essa questão da semestralidade foi feita de forma equivocada. Eu não sei se o doutor Gustavo, que conhece isso aí, o doutor Felipe também, que já trabalhou. Esse sistema parece são sistemas informatizados. Essa questão da semestralidade, tudo bem que alguns DAFs tenha sido, vamos dizer, estava juntado e não foram considerados, ou mesmo a questão do faturamento, né? Pode ter, porque esses são dados que você alimenta. Agora, o critério de cálculo, inclusive as correções e tudo, isso parece que já é próprio lá do programa, não é não? Estou perguntando se alguém souber aí para responder. Senhor presidente, quanto à execução desse tipo de cálculo, particularmente eu não conheço, né? Não tem problema ficar... Mas penso que talvez não tenha relevância, né? Se o programa não for capaz de fazer isso... Não, eu digo o seguinte, porque eu duvido de que tenha havido um erro, a não ser que o programa esteja errado e está errando em todos os cálculos. Entendeu? Eu não acho... Mas eu acho que do jeito que está aí, no máximo que pode acontecer é o auditor fiscal que vai executar essa diligência vai falar, olha, essa semestralidade que nós estamos adotando aqui é própria do sistema. E a gente vai ter que rever isso aí. Mas eu só achei estranho, porque tem algumas coisas dessa programação que já são dadas pelo próprio construção do programa, né? Em tese, obedecendo a decisão do STJ e tal. Mas, conselheiro Ronaldo, pelo que está no voto do conselheiro Leonardo, e com certeza está sempre muito bem relatado, isso é feito por um perito, não é feito por um programa. É um perito que fez os cálculos. Tem 3 cálculos. Acho que essa discussão... Nem nova também, eu concordo. Se o programa não faz, vai ter que fazer. Se o programa não faz, liga para o SERPRO e manda fazer. Pronto, é isso. Não é que o programa não faz. Eu acho que também não vai alterar aqui o teor da diligência. O que eu estou dizendo é que, de repente, essa semestralidade que está sendo imputada como errada aí, se é o programa que faz, ela não teria errado nisso. Mas não altera nada. Vamos tocar desse jeito aí. Até porque, presidente, essa matéria, né, ainda que houvesse aqui vamos botar aqui no limite, um erro de interpretação no que diz respeito ao que ficou decidido lá pelo recurso especial, essa matéria, inclusive, é sumulada pelo CARF, né? Então, e o enunciado deixa bem claro a forma de aplicar o cálculo. Então, como o conselheiro relator trouxe o enunciado para o seu voto, eu acho que a unidade local não vai ter dificuldade de aplicar, executar não esse acordo, né, mas executar a diligência nos termos do que já está sendo direcionado, né? Perfeito. Justamente, ela não vai ter dificuldade, eu acho que ela não teve antes, mas não vai alterar nada. Justamente porque está já decidido e tal, eu acredito que o programa incorporou do jeito que está determinado. Sim, mas não altera nada. Eu estou até procurando o relatório para tentar entender
de que forma esses cálculos foram elaborados para... Mas não tem necessidade, porque se acontecer isso que eu estou achando aqui, que os valores vão vir estritamente iguais, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, nós fizemos do jeito que justamente que o contribuinte está reclamando aí. Sim, se for esse o caso. Em relação ao fato gerador e não do vencimento. Isso ele vai falar. Ele falou, não, olha, houve um equívoco aqui, não meu, mas de quem está dizendo que eu me equivoquei. Então ele vai dizer isso. Em tese, eu estou dizendo, porque pode ser que exatamente tenha havido esse erro aí. Eu não sei, pode ser que... Esperar o resultado. Eu acho que é o resultado da diligência que vai responder isso tudo. Perfeito. Então, vou proclamar o resultado. Perfeito? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Perfeito? Doutor sustentou a defesa da empresa, o doutor Mário Junqueira Franco Júnior, OAB São Paulo, 140.284. A quem eu agradeço pela presença. Muito obrigado a todos. Até logo. Senhores, vamos para... Qual é, doutora Fernanda, por favor? Vamos lá, presidente. Agora nós vamos para 177. Não sei se o patrono já se encontra, Patrícia. Sim. Então, 177, Perdigão Agroindustrial, presidente. Perdigão. Presidente, eu acho que a Patrícia pode já chamar o patrono, correto? Correto. Por favor, Patrícia, Ok. pode convocar o doutor Cássio. Ok, farei a convocação. Item 177 da pauta, doutor Cássio, seu processo será julgado agora. Léo, eu abri aqui o 177, mas o nome da recorrente está como Dupont. O arquivo está errado ou é só o nome ali que está errado? Só nome, essa parte de formalização eu faço toda depois. Ah, tá legal. Não, era só para saber porque a Dupont saiu, né? Por isso que eu fiquei na dúvida. Do zero, porque acho que acaba evitando o erro, né? Não, com certeza. Não é o 177, então, não? Que está aqui na tua pasta, Leonardo? Sim, presidente, está correto. Era isso que eu queria confirmar com ele. É porque ele vai ajustar o cabeçalho depois. Perfeito. Obrigado. Doutor Cássio Stockfish. É assim que se pronuncia, doutor? Stockfish. Stockfish. É difícil. É meio difícil. Mas, boa tarde, boas-vindas para a turma 3401. Tu vai fazer a defesa nesse processo 13.804.000.465/2005-70, item 177 da pauta, recorrente Perdigão Agroindustrial. Perfeito? Exato, senhor presidente. A relatoria desse processo é do doutor Leonardo, que vai fazer a leitura do relatório e após o senhor terá 15 minutos para fazer a defesa. Obrigado, presidente. Doutor Leonardo, por favor. Pois não, presidente. É uma declaração de compensação efetuada em 2005, invocando crédito de PIS, conforme
fundamento no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 10.937, na sistemática não cumulativa referente ao mês de abril de 2004, no valor de R$600 mil. Na informação fiscal, nós temos que a empresa foi intimada e reintimada para apresentar a documentação necessária à análise do direito de crédito, sem atendimento, ocasionando o indeferimento do pleito. A informação foi acolhida pelo parecer decisório de 2009, que indeferiu o direito de crédito e não homologou as compensações correspondentes, com ciência empresa em 2/12 de 2009. A empresa apresentou manifestação de inconformidade, argumentando que o termo de início de fiscalização não foi recebido pelo setor responsável em atendimento à fiscalização, não constando nos autos avisos de recebimento, e ao receber o termo de reintimação, o procurador recorrente entrou em contato com os auditores. É uma longa história. O fato de haver uma segunda intimação não afasta necessidade de confiscação de prazo de 20 dias. Para análise do direito de crédito, sequer haveria necessidade de se verificar os arquivos magnéticos, bastando às autoridades a verificação da IPJ, do CDF da COM ou outros documentos. Apesar da lei não ter sido possível atender dentro do prazo a solicitação fiscal, as notas fiscais demandadas estavam à disposição da empresa, sempre tiveram. Não houve qualquer análise fiscal sobre a existência do crédito solicitado, nem questionamento em relação aos valores informados em DACOM, referindo os princípios de instrumentalidade processual, e para confirmar o direito de crédito, a empresa juntou em sua peça de defesa DVD com arquivos magnéticos e planilhas demonstrativas. Em 17 de 6 de 2010, ocorreu o julgamento de primeira instância, no qual se decidiu pela improcedência da manifestação de conformidade, concluindo o colegiado unanimemente que a recorrente se limita a invocar sua própria desorganização administrativa para sustentar que não recebeu o termo de início da ação fiscal. Segundo, não aprova nos autos que a empresa tenha solicitado prorrogação de prazo para apresentar arquivos magnéticos, nem que tenha apresentado outros documentos solicitados na intimação. C, a fiscalização sequer iniciou os exames do crédito justamente porque a empresa não atendeu a intimação. D, o único disco digital, o DVD, juntados aos autos, está incompleto, não contém todos os arquivos magnéticos solicitados e enumerados de forma expressa pelas autoridades fiscais, faltando arquivos mestres de notas fiscais de serviço, o item 43.5, arquivo de item de notas fiscais de serviço emitidos e arquivo de insumos relacionados. E a empresa não foi capaz de comprovar a liquidez e certeza do direito creditório. Cientificado o acordo da DRJ, a empresa apresentou recurso voluntário, basicamente reiterando as alegações expostas na manifestação, maiormente no que se refere à verdade material, que haveria necessidade que o processo fosse julgado em conjunto com outros 29 relacionados às folhas tais referentes a crédito de PIS e COFINS em julho de 2003 a outubro de 2005, objeto do mesmo mandado de procedimento fiscal, de modo a evitar decisões distintas para a mesma matéria. A adesão da DRJ seria ilegal, haveria cerceamento de direito de defesa da empresa, pois, apesar de entender incompleta a documentação, o julgador sequer analisou os documentos apresentados, faz a relação dos documentos, entendeu necessários outros documentos, notas fiscais, que a própria fiscalização revelou que deveriam apenas ficar na empresa à disposição do fisco. C, a decisão da DRJ violou o artigo 16, parágrafo 4º do decreto 7235, pois, diante da documentação apresentada na manifestação, deveria haver análise da DRJ ou conversão em diligência. O prazo de 5 dias concedido para atendimento à intimação foi exíguo, tendo a empresa sofrido a autuação do processo final 90 para exigência de penalidade por atraso, conforme a Lei 812, na qual a mesma turma julgadora da DRJ acatou a necessidade de 20 dias de entendimento. E houve falta de razoabilidade e proporcionalidade. F, a lista de documentos da DRJ anterior faltantes não foi apresentada porque a empresa não é prestadora de serviço, em virtude de questões de segredo industrial. Só pular aqui, pontinho. E não houve qualquer análise sobre a liquidez e certeza dos créditos, e a contabilidade faz prova em favor da empresa. Ao final da peça recursal, demanda recorrente a realização de diligência para que não restem dúvidas sobre suas alegações, em nome da verdade material, dirigido à autoridade fiscal. O processo foi distribuído por sorteio e em 2/9 de 2016 foi solicitada a nova digitalização do processo, em virtude de problemas encontrados na digitalização anterior, atendidos. O processo foi indicado para a pauta em outubro de 2016, em sessão suspensa por determinação do CARF, assim como em novembro e dezembro do mesmo ano, em virtude de uma greve
Em 2017, em janeiro, o julgamento foi unanimemente convertido em diligência pela resolução dessa turma 3401-001-129, esclarecendo-se a relação entre o presente processo e outros 33, e isto não decorreria nulidade, o que restou inequívoco, pois a empresa foi intimada a comprovar, mediante documentação idônea, o direito de crédito na fase da fiscalização não fez. Como a empresa apresentou documentos ou manifestação de conformidade que geraram dúvida em relação à comprovação de direito de crédito, o colegiado entendeu pela necessidade da conversão em diligência, para que a unidade local analisasse a documentação tempestivamente apresentada em sede de manifestação de conformidade e, diante de tal documentação e de outra que a autoridade local entendesse necessária, como notas fiscais que se colocassem à disposição do fisco, manifeste conclusivamente. Na ocasião, apresentou declaração de voto o conselheiro Eloy, que defendia a diligência mais ampla, permitindo a produção de provas, o conterrâneo do Ronaldo e do Gustavo. Após a unidade preparadora juntar ao processo a nota C número 63, que trata do RESP número tal, no qual o STJ trata do conceito de insumos para as contribuições, o parecer normativo 5, etc., a informação fiscal de folhas, opinando-se que a análise seja feita à luz de tal parecer, por ser de natureza interpretativa e mais benéfico ao contribuinte. No entanto, por orientação da DISIT da 9ª região, foi devolvido o processo ao CARF para que determinasse quais critérios deveriam ser observados para esclarecer as possíveis dúvidas remanescentes do colegiado. E em sessão de 26 de março de 2019, essa turma decidiu por converter novamente o julgamento em diligência nos seguintes termos: sobre a fase de fiscalização e intimações efetuadas, assim como os demais processos relacionados, remetemos simplesmente a resolução 3401-001-129, a anterior, devendo ser retomado o tema quando o retorno da diligência. Naquela mesma resolução, no item denominado dos esclarecimentos finais e da conclusão, esclarecemos a motivação da diligência anteriormente determinada e ainda não cumprida, para que a unidade local analisasse a documentação tempestivamente apresentada em sede de manifestação de inconformidade. Por certo, tal atividade deve ser efetuada à luz das considerações do parecer normativo número 5 e do fato superveniente do julgamento do STJ. A unidade de preparo apresentou, então, a informação fiscal de folhas. Uma longa informação fiscal, trago aqui a sua transcrição integral. Eu vou tentar ir direto para a conclusão, porque ela é longa. Por favor. Já que a gente vai ter sustentação também. Intimada do resultado. Bom, eu vou chamar a atenção só para as tabelas que foram juntadas, que foram elaboradas, que estão na página 8 do meu relatório. Abaixo resumo do DACOM resultante da diligência. Os percentuais de rateio de crédito são os mesmos utilizados no DACOM original. Eu faço a transcrição aqui da tabela. E, por fim, a tabela que demonstra a diferença entre o apurado na diligência e os valores apresentados pela contribuinte no DACOM em abril de 2004, no PIS não cumulativo, chegando num saldo de crédito no mês de menos 3.900.000. Intimado o resultado da diligência, o recorrente apresentou petição de folhas tais, em que sustentou: procedimento adotado pela autoridade fiscal quando o cumprimento da diligência é nulo, em razão da superficialidade da análise das informações necessárias para o reconhecimento do direito creditório da requerente, o que indubitavelmente fere o princípio da verdade material. Ela foi proferida após uma breve análise unilateral dos autos por parte da autoridade fiscal, que em momento algum procurou a requerente para obter informações complementares, em que pese reconhecer textualmente a ausência de informações suficientes aos autos, o que compromete a qualidade do seu levantamento. A título de exemplo, tem-se que uma simples análise da planilha de diligência CARF-PIS abril de 2004, elaborada no curso da diligência anexada aos autos do processo administrativo, indica que as bases de dados utilizadas pela fiscalização eram consideravelmente menores do que as de fato incorridas. Isso se evidencia em caso como da apuração de crédito presumido de aquisições realizadas junto a pessoas físicas, será objeto de maior detalhamento na sequência, enquanto a base de aferição do crédito identificada pela autoridade fiscal na aba crédito PRE-SPF do denominado arquivo de diligência CARF-PIS abril de 2004, indicava a monta de 4.973.000 a relação de notas fiscais da requerente num arquivo não paginado.
apontando dados como da data da transação, valores praticados, identificação de fornecedores, NCM de produtos, que indica uma base de 87.316.000, uma diferença de 1,655%. Outro exemplo reside na interpretação dada pela autoridade fiscal para a glosa de bens utilizados como insumos, onde o critério residiu em apenas analisar a descrição da mercadoria informada na nota fiscal, sem se atentar à inserção dos produtos no processo produtivo da requerente, como se observa do excerto abaixo transcrito. Evidentemente, portanto, que as conclusões pelas glosas promovidas pela fiscalização não se apoiaram em uma verdadeira análise do processo produtivo da requerente. Assim, por não ter buscado verdade material, etc., deve ser cancelada pela turma de julgamento com a consequente determinação de nova diligência. Assim, tornam-se imprescindíveis esclarecimentos técnicos que, embora não tenham sido requisitados pela autoridade fiscal em nenhum momento, a requerente pede vênia para apresentar. Colaciona-se o laudo pericial detalhado, elaborado pela empresa independente, juntado pela contribuinte, da empresa Tino, em parceria com o ITA, que é o Instituto de Alimentos, né, na aeronáutica, a fim de analisar todas as etapas do seu complexo processo produtivo. Dessa forma, com o cotejo da documentação apresentada, poderá ser confirmada a essencialidade dos bens à luz do julgamento da STJ. Assim, verifica-se que a autoridade fiscal foi capaz de identificar apenas a multa de R$ 57.449,40 de crédito PIS. Por outro lado, o DACOM entregue pela recorrente é bastante claro ao apontar o saldo de crédito de R$ 1.008.499, composto de R$ 551.000 mais R$ 454.000, conforme cópia integral às folhas tais. Essa diferença decorre de uma análise incompleta realizada por parte da autoridade fiscal, uma vez que ao compulsar o controle de operações de aquisição utilizado pela requerente anexado à presente, observa-se a monta de R$ 87.316.000 de base de cálculo, cujo crédito presumido de PIS é de 1,155%, que é o resultado da aplicação de 70% da alíquota nominal de 1,65%, perfaz a alíquota de quantia de R$ 1.008.499, suficiente ao total de créditos apontados da ACOM. Contudo, ao verificar as glosas apontadas na aba aquisição de pessoas físicas sem crédito, constante na planilha de diligência CARF-PIS de 2004, nota-se que essas rubricas foram apresentadas no DACOM como despesas de armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda, ou ainda bens adquiridos como insumos, não havendo razão para a glosa procedida sob o argumento de decorrerem de apuração de crédito presumido. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Leonardo. Eu vou passar a palavra para o doutor Cássio fazer a defesa da empresa. Tem a palavra, doutor, 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores conselheiros. De fato, o relatório do Dr. Leonardo foi bastante preciso. Houve aí um problema inicial nesse processo da falta de recebimento do termo de início de fiscalização, e aí a recorrente foi surpreendida já com o despacho decisório indefinindo o seu crédito. Isso foi sanado aí ao longo do processo, uma vez que a recorrente ela trouxe toda a comprovação do crédito e sua manifestação de conformidade, trouxe os arquivos eletrônicos. Num primeiro momento, a DRJ se recusou a analisar, não fez qualquer análise dessa documentação, e aí o CARF acertadamente determinou a realização da diligência para que se avaliasse a natureza do crédito. Agora, o que acontece é que no relatório, a diligência foi bastante mal feita, senhores conselheiros. Ela pecou em diversos aspectos. E aí, rapidamente, eu vou pedir vênia aqui para uma breve apresentação, só para mostrar algumas coisas de maneira mais didática aqui para os senhores. Os senhores conseguem ver a apresentação? Sim. Então, o que a gente vê na diligência? Em verdade, uma total superficialidade do trabalho fiscal, em virtude do que? Não houve qualquer intimação
da recorrente para que pudesse fornecer explicações ou auxiliar a fiscalização na compreensão das milhares de glosas que foram feitas. De fato, como vai ser dito, a recorrente dispunha de laudo explicando diversos dos itens que a fiscalização houve por bem glosar. A fiscalização analisou dados equivocados para determinar o montante dos créditos presumidos. Ela se valeu na questão dos bens, né, como insumos, ela se valeu só do que estava na nota fiscal, de uma descrição rasa que estava lá, sem avaliar e principalmente sem justificar o porquê da glosa, o porquê que aqueles itens não fariam parte do processo produtivo, não seriam essenciais ao processo produtivo da recorrente ou relevantes à atividade econômica, que é o conceito que foi decidido pelo STJ. Então, realmente, a fiscalização, no entender da recorrente, elaborou aí em violação à verdade material. Como já mencionado, aí na manifestação à diligência, que foi a primeira vez que a recorrente teve a oportunidade de contrapor ou de explicar as conclusões da diligência, da fiscalização, foi juntado um laudo aí bastante robusto, elaborado, como o Dr. Leonardo observou, por uma empresa independente, em parceria com outro instituto técnico. Esse relatório, na verdade, ele tem uma descrição de todas as etapas de produção, né, todo o processo produtivo da recorrente, como que os bens e serviços se enquadram nesse processo. Ele também tem ele também consta dele uma explicação da metodologia de elaboração dos laudos, e também e o próprio laudo, fichas técnicas para cada item objeto de glosa, tá? Esse laudo também, ele foi contratado pela BRF, pela recorrente, para uma série de processos aí, para uma série de discussões que a empresa tem no CARF. Então, muitos dos itens que estão no laudo não estão nesse processo, mas muitos dos itens que estão nesse processo estão nesse laudo, né? Porque a recorrente aí tem dezenas de casos aí no CARF tratando de insumos, e esse laudo engloba, assim, milhares e milhares de itens, dentre eles diversos do que estão sendo tratados aqui nesses autos. Então, se a gente, aqui, a gente tomou a liberdade de trazer uma tabelinha, só para dar um exemplo para os senhores do que a gente está falando. A gente pode ver aqui, dentre as glosas realizadas, existe aqui reposição, acabei andando aqui antes, reposição uniformes, camiseta moletom, camiseta bombona plástica, camiseta impermeável, mais bombona plástica, chave ajustável. Então, esses, para dar exemplo para os senhores, esses são itens glosados aqui pela autoridade que fez a diligência. Quando a gente chega aqui tem uma imagem do laudo técnico que a recorrente apresentou nos autos. Por exemplo, a camisa, né, a gente viu lá, tinha camisa gola. Aí tem aqui classificação fiscal, indumentária, planta, todas as linhas de produção, ou seja, todas as linhas usam essa indumentária, ou seja, a roupa lá que o pessoal da produção que lida com alimentos tem que usar. Jurisprudência aqui do CARF que uniformes e EPIs de empresas do setor alimentício, como o caso da BRF, eles podem gerar crédito de PIS/COFINS. Aqui a gente trouxe jurisprudência da Câmara Superior, dizendo que uniforme, vestuário é capaz sim de gerar eu não sei se eu caí, vocês estão ouvindo? Nós estamos ouvindo. Desculpa que deu a impressão que eu caí, peço desculpas. Então, a jurisprudência do CARF aceita o vestuário como gerador de crédito. A gente tem aqui a bombona, que está escrito lá na planilha do fiscal, bombona. Aqui tem no laudo técnico, essa bombona é um polímero com uma descrição técnica aqui, classificação fiscal, insumo. Na planta de margarina, enfim, ele traz aqui o NCM também. Ele consta aqui do laudo, que o laudo foi feito especificamente para viabilizar a tomada de crédito,
tem aqui classificação, destinado à consecução da atividade econômica do estabelecimento, sim. Essencial ao processo produtivo, sim. Né? Esse laudo ele é bastante útil para poder fazer análise desses itens. Aqui, a chave, né, que está escrito chave lá no relatório da fiscalização, tem aqui a classificação fiscal, parte e peça operacional na planta de industrializados, é destinado à consecução da atividade econômica, é essencial ao processo produtivo. Então, fica bem claro que a chave também é um item, até a foto aqui, também os senhores podem ver, onde essa peça é inserida. A gente tem também jurisprudência aqui da Câmara Superior que diz que peças, né, ferramentas, peças utilizadas nas máquinas que são empregadas no processo produtivo são passíveis de gerar crédito de PIS e COFINS. Então, senhores, nos bens e serviços, é essencial que seja feito o cotejo da glosa da fiscalização com o laudo apresentado pela recorrente. Se tivesse havido um processo dialético, o devido processo legal na fiscalização, isso já poderia ter sido analisado pela fiscalização. Então, a recorrente juntou em sede de manifestação para confrontar a diligência. Então, no entender da recorrente, caberia aqui ou aos conselheiros a análise ou eventualmente uma nova diligência para que se faça essa comparação. Com relação aos créditos presumidos de agroindústria, a fiscalização identificou um valor muito inferior ao que a recorrente entende como correto. A recorrente apresentou na sua manifestação à diligência uma planilha completa, contendo todos os dados dos itens que compuseram esse cálculo, mostrando que a fiscalização se valeu de uma base de dados que não corresponde à realidade. Essa planilha também foi devidamente anexada aos autos e merece análise. Prosseguindo, também tem um pequeno valor aqui de R$30 mil, 442, que em verdade consta lá como glosa de crédito presumido, mas a própria análise da planilha da fiscalização pode-se ver que é um item que consta no DACOM como despesa de armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda. Então, não procederia a glosa desse valor, porque a classificação do item é outra no DACOM. E também, por fim, a fiscalização traz uma série de conclusões sobre créditos de outros períodos que foram aproveitados, mas ela simplesmente narra esses fatos, mas não traz qualquer elemento de prova ou qualquer demonstração de que realmente teria havido esse consumo em meses anteriores. Então, no entender da recorrente, a fiscalização não se desincumbiu do dever de comprovar sua alegação de que houve o consumo desses valores em outros períodos. A recorrente indicou esses valores no seu DACOM, nos seus demonstrativos. A fiscalização glosou dizendo que já tinha sido usado, mas não trouxe nenhuma prova nesse sentido. Então, senhores conselheiros, no entender da recorrente, o trabalho de fiscalização foi bastante superficial, não teve sucesso em analisar de maneira apropriada o crédito da recorrente, então caberia aqui uma verificação aprofundada desses elementos que a recorrente trouxe na sua manifestação à diligência, um laudo bastante robusto, seja aqui no âmbito do CARF ou em nova diligência. Então, peço aqui o provimento do recurso da recorrente com o integral reconhecimento do crédito e fico à disposição para esclarecimentos. Ok. Obrigado, doutor Cássio. Passo a palavra imediatamente ao doutor Leonardo para continuar no seu voto. Pois não, presidente. Feitos os esclarecimentos, eu entendo que não há nos autos razões suficientes para declarar a nulidade da informação fiscal, cujo trabalho foi orientado dentro dos limites das resoluções que orientaram. Naquela resolução, no item dos esclarecimentos finais da conclusão, esclareceram-se a motivação da diligência anteriormente determinada e ainda que não cumprida, para que a unidade local analisasse a documentação tempestivamente analisada em sede de manifestação de conformidade diante da documentação
e de outra que a autoridade local entender necessária, como notas fiscais, etc., manifestasse conclusivamente assim, não há como se declarar nulidade se no entendimento da fiscalização não houve necessidade de outros documentos. Não significa que a recorrente ou esta turma deva concordar com tal entendimento. Nesse sentido, informada em DACOM uma base muito superior à encontrada pela fiscalização, na visão desde conselheiro em âmbito de diligência, a ausência de notas fiscais apenas poderia justificar a glosa caso tivesse sido solicitada ao recorrente. Não há nos autos essa informação. Da mesma forma, em relação às glosas, embora a unidade de preparo indique quais as notas foram desconsideradas, não há maior fundamentação acerca das razões pelas quais tais notas preencheram ou não os requisitos estabelecidos no parecer normativo positivo número 5, inviabilizando seu controle. Assim, por essas razões, entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência, nova diligência, para que a unidade de preparo integre a informação fiscal de folhas, considerando os apontamentos indicados pela recorrente em sua petição e nos documentos anexados, mas também indicando por grupos de notas, ou nota a nota, conforme entender, as razões pelas quais deu-se a glosa à luz do parecer normativo número 5, até mesmo para possibilitar a análise por parte desse colegiado. Então, é como voto, presidente, para uma nova conversão em diligência, e fico aberto também a alguma sugestão de integração dessa redação que eu propus. Perfeito, doutor Leonardo, muito obrigado. Tem alguma manifestação, alguma... Não? Senhor presidente, eu não tenho nenhuma ponderação a respeito do resultado desse julgamento. Definitivamente, ele não está em condição de ser julgado. E aqui vou abrir aqui, não uma divergência, mas vou acolher aqui o pedido aí de sugestão que o conselheiro relator faz em relação à determinação da diligência. Se for o caso, se isso tiver que ser delimitado perfeitamente nesse momento, eu começo, né? Mas se isso pudesse ser feito após ajustar a redação final da parte dispositiva, porque são muitas rubricas. E eu observei aqui, analisando a planilha, que há em algumas ocasiões, o crédito reconhecido pela autoridade fiscal, ele foi muito maior que constava no DACOM, tá? E eu acho interessante que a gente observe essas questões só na redação da diligência, para não ter um problema desses créditos serem computados em duplicidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu observei que as planilhas geradas pelo auditor fiscal, elas partiram de um arquivo de dados, né, da DEC 15, e ali nesse arquivo de dados não há necessariamente uma classificação por parte da própria empresa vinculada necessariamente a cada linha do DACOM, né? Então, o fiscal, quando ele faz o levantamento, né, desses dados, né, dessas planilhas, ele pega uma base de dados sólida, cheia, em que não há discriminação da linha do DACOM, e tudo ali, a princípio, é crédito, e a partir de critérios pré-definidos, ele joga cada crédito para uma linha, né? Só que o critério do auditor fiscal pode ser diferente do critério da empresa, e o que parece que ocorreu foi justamente isso, porque, a título de exemplo, a empresa aqui não apura créditos para revenda, né, e o fiscal apura, a título de revenda, 4 milhões de reais de base de cálculo de revenda, e esse valor a mais ocorre também nos fretes na venda. Então, como essa análise foi feita dessa maneira, não a partir de uma planilha que o contribuinte forneceu já separada, eu acho interessante a gente trazer aqui na redação, na parte dispositiva da resolução, que esses créditos, mesmo aqueles que foram reclassificados, né, que eles tragam isso seja levado em consideração para evitar o cômputo em duplicidade, porque o que vai ocorrer para evitar que o fiscal traga aqui algumas glosas, né? Vou pegar um exemplo aqui. Em bens utilizados como insumos, a diferença é de 13 milhões de reais da base. E se o fiscal trouxer aqui apenas essas glosas de 13 milhões e a gente decidir reverter, como esse valor já está
pode ocorrer desse valor estar já ali computado na linha 1, esse colegiado pode incorrer em erro e apurar o mesmo valor duas vezes, tanto na linha 1 quanto na linha 2, né? Porque parece que o fiscal faz essa reclassificação, embora não deixe isso muito claro, ele simplesmente computa para a linha certa. Então, eu só observei esse detalhe que vai impactar só na redação da parte dispositiva. Tenho certeza que eu não me fiz tão claro como eu gostaria, mas o ponto elementar é esse, evitar o cômputo em duplicidade desses créditos. E isso, você quer sugerir alguma fórmula aí de redação, ou a gente também poderia verificar isso na volta da diligência, porque, em tese, o auditor fiscal sabe que não pode computar em duplicidade, né? Ele vai receber os autos e será titular dessa diligência para poder realizá-la da forma... Sim. Porque que acontece? Eu só fiz questão de ressaltar isso, porque eu li o relatório fiscal aqui na diagonal, e o fiscal, ele não deixa muito claro isso, que ele fez essa reclassificação, né? Mas, enxergando ali a realidade, isso fica mais... eu acabo inferindo isso, que ele reclassifica alguns créditos, porque ele apura aí pelo menos uns 10 milhões em favor do contribuinte, que o contribuinte mesmo não apurou, ou seja, parte da diferença das glosas, ou melhor, parte das glosas não são glosas, são créditos que foram realocados para outra linha, né? Então, eu acho que em termos de redação é só fazer uma observação em relação a esse ponto, para que o auditor fiscal não tenha que incorrer no erro de só justificar as glosas e a gente acabar computando, se for o caso de reverter isso, somar em duplicidade com a linha da reclassificação. Esse é o meu ponto. Porque a gente não vai ter como verificar, operação a operação, se isso já estava na outra linha. É só para observar a autoridade fiscal nesse ponto. Mas o conselheiro Leonardo, ele, no despacho de diligência dele, não sei, se ele quiser adicionar também, aliás, o relatório é dele, mas ele já disse para fazer nota a nota, por que ele entende, ou nota a nota, o grupo de notas a grupo de notas, por que a fiscalização entende ou não que aquele crédito é passível ou não, aquela aquisição é passível ou não de creditamento. Se o fiscal olhar um grupo de notas e falar assim, olha, esse grupo de notas que ele está dizendo que é crédito presumido, na verdade não é crédito presumido, é sujeito a alíquota zero, a fiscalização vai ter que indicar pelo grupo de notas. Então, como vai ser por grupo de notas, não tem como fazer nota em duplicidade, porque ele vai dizer pelas notas, ó, nota 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 é crédito presumido. Nota 9, 10, 14, 25, 27 é alíquota zero. Como ele vai fazer por nota e não por tese, e está determinado que seja nota a nota ou grupo de notas a grupo de notas, não sei se existe essa possibilidade. Fora isso, o conselheiro Ronaldo muito bem disse, né? O fiscal sabe o que fazer. Mas, se o conselheiro Leonardo entender que vale o alerta, de forma alguma... como eu disse, na verdade era mais um alerta, porque... era um alerta porque o que ocorre? A impressão que dá é que a matéria que está em litígio, o montante em litígio, é essa diferença que existe só nas rubricas que foram encontradas a menor, né? Só que a gente tem que abater desse valor aí para o litígio as diferenças que foram concedidas em favor do contribuinte que ele não tinha pleiteado. Porque isso, na verdade, é uma mera reclassificação que o fiscal não declarou expressamente isso. Então, há glosas aí que, na verdade, não são glosas. Foram reclassificações e que, pelo relatório da autoridade fiscal, não ficaram muito claras. E aí era uma pequena observação, né? E que ele levasse em consideração os valores que foram reclassificados, que foram, se não me engano, da linha 1 e 7, que foram as únicas que deram diferença positiva para o contribuinte. Mas eu concordo com as ponderações do conselheiro Oswaldo, porque após eu ter externado aqui a minha preocupação, eu reli aqui a parte dispositiva da resolução e notei que, como bem apontou o conselheiro, o relator pede que a identificação seja feita por nota e não por tese. Isso aí realmente mata a questão, né? Isso acaba matando a questão.
Perfeito. Obrigado, doutor Gustavo. Muito boa a sua preocupação, mas eu acho que está mais ou menos claro. Eu não sei, porque como o dispositivo está muito grande, o conselheiro termina, considerando os apontamentos indicados pela recorrente em sua petição e nos documentos anexados, mas também indicando, me parece que essa parte aqui, não é esse mais também, isso aqui é a parte central, indicando por grupos de notas ou nota a nota, conforme entender, as razões pelas quais deu-se a glosa. Isso aí é realmente o que está sendo solicitado na diligência. Agora, integrar a informação fiscal, considerando esses apontamentos indicados pela recorrente. E, nos apontamentos indicados pela recorrente, deve ter ali uma lista, né, de itens, não é, conselheiro Leonardo? Sim, presidente. Presidente, então, até eu fiz uma adaptaçãozinha bem pequena, né? É bom a gente sempre revisar. Com o tempo escasso que a gente tem para fazer a quantidade de votos que nós temos, às vezes é difícil a gente poder revisar o texto dessa forma. Então, a razão pela qual deve ser convertido em diligência para que a unidade prepare e integre a informação fiscal de folhas, considerando os apontamentos indicados pela recorrente sua petição e nos documentos anexados, indicando por grupos de notas ou nota a nota, conforme entender, as razões pelas quais deu-se a glosa à luz com o assento indicativo da CRAS do disposto do parecer normativo número 5, atentando-se ainda para eventuais casos de duplicidade com relação em especial a valores reclassificados. Muito bom, muito boa. Se tiver alguma sugestão também, Gustavo, fica super perfeito, Leonardo, perfeito. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas diligências para resolver todas as dúvidas possíveis, né? Mesmo o patrono, se quiser também contribuir com alguma sugestão, ela é muito bem-vinda sempre. Perfeito, Leonardo, e agradeço por ter acolhido aí a sugestão. Doutor Cássio, tem algum esclarecimento, de fato, alguma coisa? Não, eu acho que ficou a contento, super, muito bem descrito aí o pedido de diligência, não tenho nada a acrescentar e agradeço ao relator pela detalhada análise que ele fez e aos debates aqui dos senhores. Muito obrigado. Então, eu vou proclamar o resultado. Por unanimidade de voto, acolhe os membros desse colegiado converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Participou deste julgamento o doutor Cássio Stockfis, tá certo, doutor? OAB São Paulo 257324. Muito obrigado, doutor, e boa tarde. Novamente, obrigado e boa tarde, bons julgamentos. Tchau, tchau. Ok. Acho que agora não vai ter jeito, né? Vai ser o meu mesmo. Não, como tá tendo... A gente ainda tem o 180. Ah, temos 180? Isso. Francisco Alexandre de Souza Neto. Esse não é difícil, mas ele é grandinho, é um caso de responsabilidade. Uma água. Eu também, aproveitando o ensejo, eu já conversei com o conselheiro Miller, ele se dispôs a participar hoje à tarde da sessão, no caso, vai jogar o último processo, mas ele disse que amanhã não pode, então teria que ser hoje mesmo. Esse é o nosso último da pauta e depois a gente encerra a pauta de hoje. Então, a gente poderia ir para esse. Ótimo. Obrigado, Oswaldo, pelo contato aí com o doutor Miller. Curioso é como está tendo diligência, né? Já está terceira, cara. Pois é. Engraçado que por 2 meses eu não tive nenhuma. Agora, nesse mês, foram vários. Então, aproveitando que o julgamento encerrou, minha preocupação ali era o seguinte, eu vi que a planilha de revenda tinha muito bens utilizados como insumos, então o fiscal usou só o CFOP. Aí o que vai acontecer? Na hora de voltar... Pode interromper a gravação aí um minutinho, então, Patrícia e Leonardo?